Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia o Copacabana, Laísa sentou-se na beira da cama, no modesto abrigo que partilhava com o seu filho Romã. A sua figura de 48 anos ainda conservava os traços da beleza juvenil, mas a sombra que lhe cobria o rosto mostrava que a vida lhe tinha ensinado muitas lições duras. Ela olhava pela janela, onde o luar brincava no chão de parquet gasto, como se procurasse despertar nela emoções que há muito esquecera. Pensamentos de erros passados e desejos reprimidos circulavam como um bando de pássaros perdidos no silêncio da noite, e pareciam exigir que ela pagasse algo em troca. Desde que o seu amante, em quem investira todas as suas esperanças e sonhos, a abandonara depois de saber da sua decisão de adotar um rapaz de um orfanato, Laísa decidirá que não toleraria mais homens à sua volta. Uma tristeza e um medo inexprimíveis instalarão-se no seu coração, obrigando-a a esconder-se atrás de uma máscara de confiança fria. Romã, o seu filho calmo e ligeiramente mimado, sempre fora o centro de atração da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ele era um amor que ocupava todo o seu tempo livre, todo o amor que ela podia dar a si própria. Quando ela dissera aquelas palavras que tinham mudado tudo, o comentário de Romã parecerá-lhe assustador. Pedir-lhe que ficasse na cama com ela era como deixar sair o espírito da garrafa, o espírito que ela mantivera fechado dentro de si durante tantos anos. Ele hesitou, mas a faísca quente na voz dela através da corpulência da noite despertou nele o sentimento que ele temia, desejo. Um desejo de voltar a sentir calor, memórias de abraços de infância que agora pareciam distantes e quase soluçantes de solidão. Era tudo invulgar, quase proibido. A noite passou em silêncio, onde apenas a respiração os lembrava que estavam vivos. Laísa virou-se para Romano e viu o reflexo da lua nos seus olhos, sombras de incerteza e faíscas de desejos proibidos. Romano, passando a mão pelo ombro dela, sentiu de repente a sua percepção da mãe mudar. Viu-a não apenas como uma mãe, mas como uma mulher cheia de desejos e sonhos não alcançados. O peso das palavras dela, sobre as quais tinham estado em silêncio durante tanto tempo, encheu o espaço com uma energia invisível que parecia oscilar à volta deles. Vários dias se seguiram a essa noite fatídica, preenchendo seus dias com um silêncio cheio de emoções acumuladas. Cada olhar entre eles transformava-se numa teia de esperança e medo persistentes. Romã, com seu espírito despreocupado e o seu hábito de evitar responsabilidades, enfrentou o que realmente significava ser filho de uma mulher cujo coração tinha sido partido. Algo no seu mundo interior mudou quando reparou como ela contornava a soleira do seu pequeno apartamento com cautela, como tocava nas mãos dele com reverência, como se estivesse a testar os limites da sua relação que já não podiam ignorar. Laísa, sentindo as partes esquecidas da sua vida despertarem dentro de si, ansiava por quebrar as correntes dos seus medos. Tinha sobre os ombros um fardo com o qual tinha andado toda a vida, mas agora correr o risco de abrir o coração parecia um pouco mais apelativo. Naquela noite de tempestade, em que a chuva batia nas janelas como que consciente da sua luta interior, faltava-lhe coragem, mas o seu desejo de intimidade, de reparar a perda com uma sede de ser compreendida, era mais forte. Quando Romã, finalmente cedendo à emoção, estendeu a mão e tocou a sua esperança salva, foi como se o tempo tivesse passado. Os seus olhares cruzaram-se, uma pergunta sem palavras, cheia de paixão e proibida, vivia nos seus olhos. Laísa ficou paralisada por um momento, e depois, sucumbindo a uma atração irresistível, deram um passo em direção um ao outro, percebendo que uma nova realidade se abria diante deles, uma ameaça e uma oportunidade ao mesmo tempo. Naquele emaranhado de sentimentos, cheios de esperança ansiosa, estavam à beira de um abismo inexplorado entre os cuidados maternais e o amor, prontos a arriscar tudo para descobrir um mundo com que ambos tinham sonhado durante muito tempo, mas que nunca se atreveram a admitir. Naquela noite, quando o luar envolveu o apartamento de Laísa, a linha do tempo entre o passado e o presente começou a desvanecer-se. As suas respirações fundiram-se numa só, enchendo a sala de tensão, como se o mundo fora daquelas paredes tivesse deixado de existir. Laísa e Romã estavam no limiar da mudança, cada um percebendo que esta noite poderia mudar as suas vidas para sempre. A incerteza encheu o espaço quando Laísa aliviou a tensão e se sentou ao lado de Romã na beira da cama.
O seu coração palpitava de excitação e a tentação crescia na sua alma, medo e paixão ao mesmo tempo. Ela sabia que esses momentos eram cheios de camadas por trás de cada olhar, havia muitas palavras não ditas e desejos inconscientes. A relação que eles vinham construindo durante todos esses anos, de repente, se transformará numa fenda que abria a porta para se entenderem. Romã, ela disse suavemente, sua voz soando como um sussurro de vento entre as árvores. Eu sempre quis que tu soubesses o que eu sentia. Mas nunca encontrei as palavras. Ele olhou para ela, o seu olhar penetrando até ao âmago. Num instante, apercebeu-se de como se tinham tornado próximos, apesar da distância que os separava. Romã sentiu o amor e o medo lutando dentro dele. Ele sabia que era errado, mas o desejo eclipsava a razão, esse impulso ousado de se conectar, de se ligar totalmente. Eu não sei o que fazer, ele admitiu, sua voz tremendo de emoção. É tudo demasiado complicado. Laís afastou-se para esconder as lágrimas que começavam a acumular-se nas extremidades das pálpebras. Há anos que uma tristeza inexprimível habitava o seu coração, e agora sentia esse peso a afrouxar um pouco. Tu és a minha esperança, Romã, sussurrou ela, olhando pela janela enquanto a lua se refletia nas ondas do mar. Eu não sabia como ser mãe, mas sempre quis que te sentisses amado. Ela virou-se para ele, e os seus olhares voltaram a encontrar-se, criando um forte contato invisível que era mais expressivo do que quaisquer palavras. O único som à volta deles era o da chuva que caía com força do lado de fora da janela, como se o universo lhes estivesse a dizer que havia mais do que ternura a acontecer nos seus corações neste momento. No segundo seguinte, todas as barreiras caíram por terra. Romã passou a mão pela bochecha dela, como se procurasse a confirmação deste momento, e Laís aproximou-se um pouco mais, incapaz de resistir. Os seus lábios encontrarão-se num beijo terno, fazendo o mundo inteiro parar por um momento. Estava cheio de calor, um desejo inexprimível que se esforçava por romper as paredes do tempo e do medo. Aquele beijo tinha sido uma revelação, abrindo novos horizontes na sua relação ambígua. Quando se afastaram, Laísa sentiu que a sua ligação tinha mudado para sempre. Ambos se aperceberam de que não eram apenas mãe e filho, eram duas pessoas, cada uma das quais tinha experimentado as suas próprias lutas e cada uma delas encontrava agora apoio na outra. Uma nova realidade surgiu, pronta a bombardeá-los com limites e preconceitos. O tempo passou e a sua relação assumiu muitas tonalidades. Alguns dias depois daquela noite chocante, Laísa e Romã começaram a aperceber-se de que a sua relação se tinha tornado mais do que apenas intimidade. Estava repleta de apoio mútuo, compreensão e amizade, as bases sobre as quais podiam construir algo novo. Começaram a falar de forma pungente e franca, partilhando seus medos e sonhos, compreendendo-se a um nível profundo e criando uma assimetria entre o amor maternal e um amor que poderia ser muito mais complexo. O seu apartamento pareceu de repente um novo começo. Começaram a cozinhar juntos, transformando as noites normais em momentos mágicos, cheios de risos e de felicidade simples. Laís era carinhosa e Romã respondia introduzindo-a no mundo dos seus passatempos, incluindo livros e música, que enchiam o seu espaço e iluminavam o crepúsculo tão próximo. No entanto, com o passar do tempo, ambos se aperceberam que tinham não só limites pessoais a ultrapassar, mas também preconceitos mundanos. A relação que criaram permaneceu sob a superfície do julgamento e da incompreensão dos que os rodeavam. Mas, apesar disso, Laísa e Romã continuaram a crescer, apoiando-se mutuamente e percebendo cada vez mais que era no seu amor que encontravam significado e compreensão. Após o auge dos seus sentimentos, já não podiam negar que a sua ligação tinha ido para além do inaceitável e quebrado todas as regras. Eles sabiam que, apesar de todos os desafios, tinham encontrado o que muitos na vida têm procurado para sempre, a verdadeira ligação de dois corações que se encontraram nesta vida difícil. E embora houvesse desafios pela frente, juntos estavam prontos para desafiar tudo, qualquer obstáculo podia ser ultrapassado quando o desejo de amar é tão grande.